Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos começando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário. Bom pessoal, hoje nós vamos falar é o seguinte, alguns falam que ou é um grupo ou é um seriado. Bom, eles se encaixam nos dois. Nós estamos falando do The Monkees, ou os Monkees, né? Em 1965, Bob Rafelson e Bert Smith, né? O nome é correto, eles estavam querendo produzir um seriado, mas que fosse algo novo, algo diferente, né, do que estava sendo produzido na televisão. Eu falei, eles queriam algo diferente para a televisão, não continuar, como diz, com a mesmice, né, já que os seriados estavam viciados em alguns temas que já estavam começando a ficar saturados. A televisão era nova, mas já estavam começando a, como diz, a gerar no mesmo tema. Então o Bob Rafelson e o Bert Schneider, então o que eles, Bob Rafelson? Eles quiseram fazer um seriado diferente. Eles queriam fazer algo musical, né, também com ação, com comicidade, né, e principalmente com música, já que os Beatles nessa época já tinham estourado na Inglaterra, nos países europeus e já estavam começando a aparecer para o mundo. Então o que eles fizeram? Eles queriam contratar atores que fossem atores e também cantores, né, e soubessem cantar. Então o que eles fizeram? Não tinham dinheiro, não tinha verba suficiente para poder contratar alguém de nome. Por quê? Porque seria o orçamento deles estava reduzido, não era muita coisa que eles foram dados para produzir o seriado. E também um ator de nome, com certeza depois ele ia começar a criar problemas, né? Queria começar a puxar o seriado mais para poder divulgar, já que os atores geralmente estavam fazendo isso. Então o que eles fizeram? Eles colocaram no jornal de grande circulação, que estavam estavam recrutando jovens de 17 a 21 anos para estrelar um seriado, né? Mas colocaram, se 17 a 21 anos seria uma idade que eles queriam trabalhar, e seriam então um pessoal que não fosse reconhecido, que geralmente não precisariam pagar um alto salário para esses atores. Para a surpresa deles, chegou 437 jovens ali esperando para poder fazer o teste. Como era muita gente, então demorou uns 3, 4 dias para poder fazer uma audição, né, onde eles iam interpretar e cantar, para ver qual que se enquadraria melhor. Na realidade, o único, o Mike Smith era o único jovem ali que leu aquele jornal. O resto foi os agentes deles que acabaram passando para eles e trazendo esses outros jovens, né? Na realidade, 4 jovens que passaram nessa audição foi o David Jones, o Mike Smith, o Mike Dolenz e o Peter Tork. Os 4 que eram músicos e tinham alguma experiência, né, na arte dramática. E logo eles começaram a gravar, porque eles queriam colocar isso logo no ar. Porque o dinheiro estava acabando e eles precisavam produzir isso logo. Isso no final de 1965. Os Monkees estrearam, na realidade, em janeiro para fevereiro de 1966. Né? O que já começou com problema, porque o pessoal colocou músicos que eram de estúdio, né, para tocar, e eles só cantavam. E isso irritou bastante, porque todos eles tanto produziam como cantavam também, né? Eles escreviam também músicas, tinham talentos, mas os produtores, com medo, achando que eles não tinham experiência suficiente, eles não deixou que eles cantassem, tocassem e produzissem o próprio trabalho. Bom, e foi logo no começo eles inovaram, inclusive videoclipes, foi esse seriado que lançou, né? Durante a programação tinha uma parte que tocavam, eles faziam um monte de palhaçadas, né? E acabou no terceiro episódio
o sucesso já começou a bater a porta. O sucesso foi enorme, né? E tanto, o sucesso foi tanto, gente, que até um cantor de rock teve que mudar o nome, já que tinha um nome David Jones, né? Um roqueiro que depois se tornou muito famoso, que foi de David Jones e passou para David Bowie. Teve que substituir o nome porque ele não conseguiu competir com o David Jones dos Monkees. Os Monkees, para muitos, é considerado uma versão pré-fabricada, para outros é uma imitação dos Beatles, para alguns é a versão americana dos Beatles, né? E eles começaram, em determinado momento, chegaram até a atrapalhar os Beatles, porque nos Estados Unidos eles trouxeram toda aquela experiência que já tinha, os Beatles já estavam um tempo no caminho, né? Já trabalhando, e eles tiveram, além de ter essa ótima ideia, atores carismáticos, e que acabou gerando até um certo conflito, porque os Beatles iam nos Estados Unidos e muitas vezes a mesma histeria dos Beatles se aplicava aos Monkees. E o seriado começou a fazer sucesso, e eles começaram a tocar em shows, e cada vez que ele tocava em shows, o sucesso, a histeria era a mesma dos Beatles, e começou a crescer, né? Até chegou a uma certa rivalidade, apesar de é lógico, o tato musical dos Beatles é bem maior do que o deles. Talento é outra coisa diferente, mas os Monkees tinham também as suas qualidades. E o sucesso foi arrebatador. Nos Estados Unidos, eles já estavam como líderes de audiência. E mudou, eles queriam inclusive, porque o Batman na época, que era um seriado, né, também já estava fazendo bastante sucesso, e eles conseguiram ofuscar o seriado do Batman, né? E eles começaram a crescer, eles começaram a fazer excursões, levavam o seriado junto também, né? O seriado estava abafando. Então o primeiro ano foi a consolidação do seriado dos Monkees. Tremendo sucesso. Inclusive, logo no começo, o Brasil já comprou os direitos e acabou passando no Brasil, e foi um sucesso incrível também, né? Sempre tinha parada de sucesso, os Monkees também estavam ali inseridos no contexto. E, inclusive, em 1966 para 67, seria do primeiro ano para o segundo ano, o Bob Rafelson, eles produziram o filme para cinema Red, e no Brasil ficou Os Monkees Estão Soltos, né? Não sei porque esse nome esdrúxulo, né? Que não tem nada a ver. Mas foi um filme bem psicodélico, um filme bem maluco mesmo. E o Jack Nicholson foi um dos que ajudaram a produzir. Era jovem, não tinha o nome, né? Mas tinha recursos e conseguiu ajudar a produzir esse filme, o Red. E foi bem aceito também. Não fez tanto sucesso como o seriado, mas foi bem aceito, né, pessoal? E, inclusive, era bem psicodélico. Eles tinham geralmente uma casa na praia, né? Eram 4 jovens à procura de emprego e à procura da fama. E eles acabaram viajando em vários lugares procurando a fama, e acabavam ajudando, né, as pessoas que precisavam da ajuda deles, pessoas humildes, pessoas em dificuldades. Então foi um seriado que era uma crítica, que os Estados Unidos ainda é, né, mas era muito hiperconservador nessa época. E eles quebraram o paradigma, porque quem era cabeludo e amalucado do jeito que eles eram, era considerado homossexual, ou era vagabundo mesmo, eles não gostavam. Então teve esse atrito, e os jovens abraçaram a ideia. E todos os shows deles eram chapados, cheio de gente. O show dele variava entre 11 mil em lugares menores a 31 mil em estádios, né? Que os estádios daquela época não eram tão grandes como o de hoje, ficavam super lotados. E em 1966 para 67, quando saiu o filme Red, eles ganharam o prêmio Emmy, né, como o melhor seriado cômico. No segundo ano, foram feitos o total foi 58 episódios. No segundo ano começou a dar problema. Por quê? Porque eles já quiseram produzir seus próprios discos, seus próprios trabalhos, né, sem interferência de produtor ou de outros músicos. E o sucesso foi o mesmo, inclusive até melhor. Então demonstrou que eles tinham talento. Mas em determinado momento, devido ao sucesso, e os produtores queriam podar, né, acharam que eles estavam com as asinhas muito soltas, o produtor chegou e proibiu deles produzirem as próprias músicas. Isso deixou o Mike Smith irritado.
Então que ele acabou colocando para a imprensa que eles não tocavam, eles contratavam músicos, né, de estúdio para tocar para eles. E isso também foi um chute na canela para eles. Porque até hoje eles são cobrados porque o pessoal duvida do talento deles, não reconhecido justamente por causa disso. Porque acha que eles não tocavam. Foi um rebu na época, foi um problema, o pessoal se revoltou e quase que acabou com o conjunto por causa dessa frase infeliz, né, de um deles, do Mike Nesmith. Só que eles conseguiram, inclusive o Mike Nesmith e o Peter Tork, que eram os mais problemáticos, eles acabaram saindo do grupo. E teve esse hiato. Então, em 1975, as reprises em 68 se encerrou-se a produção justamente por problemas internos. Então, cada um foi sua carreira solo, né? E o seriado continuou bombando. Mas depois disso teve o hiato. E em 1975, voltou a Bandeirantes, a Globo, comprou os direitos, né? E acabou passando e voltou, ameaçou voltar aquela bitomania. Só que voltou, na época, como era na época dos militares, eles tiravam e colocavam o seriado quando eles queriam. E isso eles acabaram tirando, em determinada época, o seriado dos Monks, sem dar satisfação para ninguém, né? E em 1986, a Bandeirantes, né, comprou os direitos e começou a passar na TV brasileira, TV Bandeirantes, um seriado dos Monks, desde o primeiro até o 58º episódio, e voltou ao sucesso, uma nova geração, né? E acabou trazendo de novo a bitomania, não só para o Brasil, mas próprio os Estados Unidos já continuava, né? Então eles começaram a excursionar, eles se juntaram de novo, excursionar pela Europa, e foram até o Japão, foram convidados, foram ao Japão, onde havia um conservadorismo muito grande, né? E sempre levavam um telão e passavam o seriado. E, inclusive se divertiram com o seriado em japonês, né? Dublado em japonês, ficou muito engraçado, muito legal. E no Japão também eles eram cultuados. Depois eles excursionaram em toda a Europa, né? Inclusive o Paul McCartney, né? Inclusive cedeu uma música. E entre eles não havia rebelião, mas acho que a imprensa também, somente americana, para dar uma resposta ao sucesso dos Beatles, né? Apesar de no próprio Estados Unidos o pessoal não reconheceu o talento deles, né? E inclusive eles tiveram uma época que só 3 estavam cantando. O Mike Nesmith se afastou totalmente, né? E o seriado mantinha também sempre a imagem deles intacta, né? O pessoal não conseguia esquecer porque também é reprisado direto. No Brasil foi apenas um pequeno período que ficou sem passar o seriado dos Monkeys. Então, em 1976, a Monkey Mania voltou com toda a força. Eles fazendo shows e levando junto o seriado, né? Em telões, em estádios, em clubes. E sempre tinha aquela vontade de trazer eles para o Brasil. O pessoal não difícil trazer, né? Porque eles tinham pedidos de shows para tudo enquanto é lugar, né? Inclusive, nos anos 80 até os anos 90, era um separa e volta, mas sempre os fãs não deixaram que o pessoal esquecesse deles, que os fãs, que a mídia esquecesse. Foram confeccionados camisas, lançados novos discos. E era um trabalho muito, muito bacana. Inclusive, a Janis Joplin, o Jimi Hendrix, fizeram a abertura de vários shows deles. Então, ele era reconhecido dentro do próprio meio musical, eles eram reconhecidos. Faltava a imprensa, no geral, reconhecer o talento deles, né? E o seriado nunca deixou de passar, sempre com altos índices. O pessoal depois quiseram refazer com jovens, né? Mas não acabou também, eram para 30 episódios, fizeram 10 só. Acabou não vingando, né, gente? E nos anos 2000, eles fizeram alguns shows pela Europa. Fizeram alguns shows em vários países, né? E que arrebataram multidões. Mesmo a imprensa criticando, achincalhando e não dando o devido valor. Foi nos anos 90, quando eles começaram a excursionar, não só pela Europa, pela Ásia, eles começaram a reconhecer o trabalho deles, o talento, né? E inclusive nos anos 2000,
né, gente? Foi um ano para eles importante. Mas sempre o Mike Nesmith acabou se afastando, então ficou somente os três, né? O David Jones, o Mike Dolenz e o Peter Tork. Então, esses três conseguiram segurar a bronca. O sucesso foi tanto que o Mike Nesmith pediu para retornar, ficou mais um tempo e depois saiu. Acabou não retornando mais, a não ser, né, na metade dos anos 2000, em shows, em prêmios que eles ganhavam, foi que o quarteto se juntou, né? E tinha o sonho de todo fã, inclusive tem no Brasil um fã-clube, que é de uma menina chamada Rosa Viegas. E ela colocou no meio do nome dela Rosa Monks Viegas. Acabou esse nome ficando, chamada de Rosinha Monks. E em 2003, o Peter Tork, ele esteve no Brasil, né? Então ele acabou entrando em contato com ela, ele veio a passeio, acabou entrando em contato com ela e ela arrumou um pocket show para ele em São Paulo, no restaurante Bourbon, que é muito conhecido em São Paulo. Então, inclusive, aí eu também conheci, conversei com ele. Eles sempre tiveram vontade de vir ao Brasil, né? E estava se preparando, a Rosa estava preparando. Inclusive, ela foi até contactada para ser babá do filho dele durante os shows, né? Ele era muito conhecido e muito querido por eles. Então, quando eles estavam com a ideia de fazer um show no Brasil, seria um revival, e a expectativa era bem grande. E, inclusive, sempre aquele trazia um enorme telão com seriado e com eles cantando. Só que, infelizmente, em 2019, quando já tinha um certo contrato com a Rosinha para trazer eles para cantar aqui, infelizmente o sonho começou a desmoronar, porque o David Jones acabou tendo um ataque cardíaco, infelizmente, e faleceu, né? Mas isso ajudou, porque no sentido ao invés de dividir, uniu os três: Peter Tork, o Mike Nesmith e o David Jones, o Peter Tork, o Mike Dolenz e o Mike Nesmith. Então, os três voltaram a excursionar, fazendo shows, né? Sempre com um seriado ali do lado deles, com telões, e o pessoal adorava, o pessoal ouvia a música e acabava relembrando, e tinha novos fãs que acabaram aparecendo, né? E em 2019 teve outra perda, que foi o Peter Tork, que acabou de causas naturais também falecendo. Então ficou só o Mike Dolenz e o Mike Nesmith, né? Os dois fizeram ainda um show nos Estados Unidos e na Inglaterra, com 27 músicas, né? E sempre com um telão mostrando o seriado icônico, aquele seriado que o pessoal adorava. Foram 27 músicas e foi a última vez que usou o nome dos Monks e eles cantaram pelo menos uma parte, né, do grupo Monks. Porque em 2021, infelizmente, o Mike Nesmith também se foi, ficando somente o Mike Dolenz. O Mike Dolenz, hoje com 70 e poucos anos, ele faz show ainda, pocket shows, mas não tem mais idade para uma apresentação mais delongada, né? E os Monks até hoje, você pode ver nas TVs pagas e abertas, você pode ir lá e dar uma olhada e ver que é um seriado muito psicotélico, bem à frente do seu tempo, onde você vê lá uma aceleração, né, e depois em câmera lenta, uma coisa que não existia. E eles introduziram isso no seriado, né? E o sonho de tê-los de novo, infelizmente, vai ficar só no sonho, porque os filhos enveredaram mais por produtores, nenhum muito para música, não é? E repetir esse feito vai ser difícil, porque foi uma época onde eles, quando produziram em 1966, era a época época de ouro da televisão. Tinha um seriado do Woody Allen, tinha o Batman, tinha Mulher Maravilha, tinha o Super-Homem, enfim, seriados. Foi a época de ouro, né? E eles hoje considerados cultos e fazem parte, sempre quando você lembra disso aí, você lembra também dos Monks, né? Tem história. Inclusive, há várias biografias, inclusive de um amigo aqui, Sérgio Farias, Rio de Janeiro, produziu esse livro, uma obra-prima, muito bem feito, muito legal. Então eles precisam ser reconhecidos, no seriado e como músicos, né? Então é bom a gente atentar para isso daí. Agora o pessoal que está assistindo aqui a TV Polo, vendo o nosso programa, chegar e procurar pessoal que curte músicas,
E eles tiveram uma grande influência na música pop mundial. Certo? Então é uma coisa que eu credencio. Vocês só podem ver. Então, gente, é mais ou menos um resumo, porque tem muita coisa legal que eles fizeram, né, que não caberia aqui falar, isso daria 2, 3 horas. Mas muito bacana. Espero que vocês agora procurem conhecer quem é os Monkees e qual a contribuição que eles deram para a música pop mundial. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e fiquem com Deus. Ok, gente? Obrigado aí pela audiência. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário.